Estou aqui com o professor Dr. Roberto Baglini. Bem-vindo, professor Roberto, mais uma vez. Professor Roberto, eu já apresentei ele, mas é sempre bom falar, porque tem pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez. O professor Roberto é italiano, natural de Pisa, na Itália, né? E estudou medicina, depois foi fazer mestrado, depois fez doutorado e pós-doutorado em medicina. Trabalhou em vários hospitais, trabalhou num hospital de excelência em Palermo, é um hospital ligado à Universidade de Pittsburgh, dos Estados Unidos. Depois veio morar para o Brasil. Mas antes de morar para o Brasil, ele também se perguntava por que as pessoas adoecem. Porque o médico trata da doença, mas ele não necessariamente da causa da doença, porque a medicina trata dos sintomas. Se tem o câncer, ela retira o câncer. Não necessariamente ela ataca a raiz do câncer. E ele se perguntou sempre de onde vinham as doenças, por que as pessoas adoecem. E ele foi estudar também. Ele foi estudar psicanálise, né? E foi estudar também as disciplinas analógicas, que são disciplinas que nasceram lá na Itália, e na Itália tem já um grupo grande que conhece e foi formado nas disciplinas analógicas, com o grupo do Stefano Benemelio, que é o fundador, que ainda está vivo, é um gênio, né? Tem uma genialidade naquilo que ele criou, na intuição e no sistema, e ele traz as disciplinas analógicas para o Brasil. E está também junto conosco aqui no Instituto Analógico Despertar, atende pessoas, depois dá cursos, não só aqui, mas em outros lugares. Nós queremos falar sobre o cuidado de si. As pessoas têm que se cuidar. E se a gente pergunta para as pessoas, todos vão dizer, padre, mas eu me cuido, eu procuro. Mas nem todos têm o jeito certo de cuidar. E depois também nós queremos falar sobre o que é essa terapia analógica. Vamos falar dela para desmembrar o cuidado de si. A terapia analógica se interessa pelo inconsciente da pessoa, é isso? Com certeza. Por isso, o cuidado de si é difícil, apesar de ter uma vontade lógica de se cuidar, porque, na verdade, os nossos problemas, a maioria das vezes, nascem exatamente lá na mente inconsciente. E como ela é inconsciente, a nossa mente lógica, a nossa consciência não sabe o que ocorre dentro da mente inconsciente, isto é, na parte emocional instintual. Algumas coisas pode até saber ou intuir pelo fato que certas ideias, sentimentos, emoções podem chegar até o nível consciente, mas ainda assim a maioria do nosso conteúdo emocional ainda fica sepultado lá e ativo. Ativo no sentido de, como dizia Freud, todas as memórias sepultadas, antes ou depois, irão surgir de novo à consciência abaixo de uma forma de doença ou distúrbio. Então, em prática, o cuidado de si, de um ponto de vista emocional, não é só pensar assim em forma lógica, mas também comunicar com a própria mente inconsciente. Existem modos e formas de comunicação com si mesmo, com o que a gente chamaria de interlocutor privilegiado. Isto é, o lugar da nossa psique onde se encontra tudo. Tudo o bem, as coisas mais fantásticas e bem-sucedidas da nossa vida, mas também todos os problemas inatos ou potenciais. Isto é, problemas que estão se organizando. Então, quando se fala de cuidado de si mesmo, teremos que pensar também a prevenção dos problemas. O Freud falava da mente inconsciente como um iceberg.
as pessoas de casa entendem bem e sabem o que é um iceberg. A ponta que sobra acima do mar, ele disse, é a mente consciente. E aquela imensidão abaixo do mar é a mente inconsciente. Por isso que a gente tem falado bastante da mente inconsciente, porque ela tem muita força para a construção da nossa vida. E nós sempre falamos que as pessoas podem também, a partir da autossugestão, repetir coisas para que entre na mente inconsciente. Certo que quando a gente vai repetindo algumas coisas, vai entrando na mente inconsciente, tanto é que a gente pode dizer, bom, eu sou uma pessoa azarada. A pessoa repete tanto que isso se grava na mente inconsciente. Ou, eu sou uma pessoa de sorte. A pessoa repete tanto que isso grava na mente inconsciente. Tudo bem, mas só que na mente inconsciente tem coisas que a gente não consegue dar a volta. Então, o que é a terapia? Como é que a terapia analógica, aquilo que o senhor faz, aquilo que também o senhor nos ensinou a fazer, porque nós também atendemos, eu atendo, outras pessoas atendem, e a gente percebe que é algo fantástico, como as pessoas de 50 anos, pessoas de 16 anos, pessoas de 20 anos, coisas que nunca acessariam, mas com a terapia, que é uma comunicação com a mente inconsciente, acontecem coisas maravilhosas. Como é que é mesmo essa terapia para as pessoas de casa entenderem assim de uma forma fácil? Mas em si é simples, porque é como ter um amigo ou uma amiga. E ter um problema, digamos, de comunicação com esse amigo ou esta amiga, e receber então de volta uma atitude, digamos, por parte dele ou dela negativa. A única forma de reverter a situação é comunicar, isto é, falar com esse amigo, esta amiga, discutir o problema e resolvê-lo. Isto de um ponto de vista lógico. A mente inconsciente é a nossa melhor amiga, de fato. Nós temos uma grande aliada potencial dentro de nós. Só que nós não sabemos como falar com ela. Então não falamos. Então, não comunicando todos que são os problemas, continuam autonomamente a se desenvolverem até criar distúrbios, problemas, doenças às vezes, e tudo o que é de pior. Por isso a nossa terapia é simples na concepção básica, é comunicação. A gente usa a comunicação de uma forma bem específica, é diferente da comunicação verbal lógica, claro, porque estamos em mundos completamente separados e diferentes. Mas, através dessa comunicação, nós encontramos o quê? Encontramos a disponibilidade dessa nossa amiga a relatar para nós a respeito das memórias patogênicas, isto é, que criam o problema, do conteúdo emocional específico dessas memórias, e colaborar conosco também para modificar, reestruturar, a gente falaria no nosso linguajar técnico, esse conteúdo emocional tão desfavorável. Reestruturar, professor, doutor, essa questão dentro da mente inconsciente, dentro da mente inconsciente nós temos uns instintos, que é o instinto de conservação da vida. A nossa vida, o nosso organismo funciona instintualmente. A gente não precisa pedir ao coração que bata, não precisa dizer respira porque senão você vai morrer, é tudo instintual. Tem a força emocional, tem a mente emocional, que os cachorros têm essa mente emocional também desenvolvida, e tem a mente lógica.
a mente inconsciente produz, é ela que produz aqueles pensamentos, desde pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de medo, dificuldades para decidir, que muitas vezes a gente diz o problema é lá. O meu problema é aquela pessoa, o meu problema é isso, o meu problema é aquilo, mas o problema está dentro dela. Por isso que a terapia busca lá a solução. É isso? É isso. O problema está sempre dentro. Pode ser aparentemente encarnado em pessoas. Mas olha que interessante que estas pessoas, quando não é o pai ou a mãe, e são outras pessoas, na verdade não são outras pessoas, não são os outros. São pessoas que ainda assim têm a semelhança analógico-simbólica com o pai ou a mãe. E o pai e a mãe não são os nossos pais encarnados, são a representação psíquica que está no nosso interno deles. E então somos nós, nunca são os outros. Uhum. É algo que se cria na nossa psique a partir das experiências primárias e depois pode evoluir. Professor, aquilo que eu estava dizendo sobre os pensamentos, a terapia analógica pode ajudar a pessoa em quê? A respeito do pensamento, nós temos que considerar que existe um pensamento lógico, que é um pensamento que nós conhecemos bem, as nossas ideias. Só que existe também um pensamento inconsciente. E sendo inconsciente, de natureza emocional, instintual, criativa também, não está dentro da nossa consciência. Então, nós não conhecemos a natureza e o modo desse pensamento. Aí está o problema. E tudo nasce através desse pensamento, porque a mente inconsciente é uma mente super inteligente. Ela possui, através do próprio pensamento, através da própria avaliação da realidade emotivo-instintual da pessoa, capacidade para fazer que esse pensamento se transforme numa realidade externa, observável, positiva ou negativa. Por isso, a possibilidade de entrar na mente inconsciente para compreender esse pensamento é fundamental. O que a mente inconsciente está pensando? O que está organizando para nós? E em qual caminho está indo? E a que ponto daquele caminho já chegou? Estas são as perguntas principais que a gente pode e tem que se fazer, obtendo respostas específicas através da comunicação com a mente inconsciente. Professor, pessoas que têm problemas e resistem em buscar ajuda. Existem, e é engraçado que a motivação, a razão pela qual elas resistem em buscar ajuda não é lógica. Não é lógica, apesar do fato que às vezes a pessoa possa apresentar explicações lógicas. Mas, na verdade, as pessoas mais resistentes são as pessoas que inconscientemente querem conservar a própria dor. E esta é uma atitude relativamente frequente do inconsciente. Como ele é uma mente emocional, um dos interesses principais da mente inconsciente é conservar alto o próprio conteúdo emocional, pois ela foi construída para isso. Só que a mente inconsciente, no intuito de conservar alto o próprio conteúdo emocional, geralmente falando, escolhe o conteúdo emocional de dor. Isto porque é mais fácil, mais abundante, mais frequente na nossa vida, mais fácil de encontrar. E também por questões um pouco mais filosófico-antropológicas, digamos, pois o ser humano
nasceu na Terra se deparando contra um ambiente natural extremamente desfavorável e onde, digamos assim, a dor e o sofrimento eram as primeiras regras de vida. Por isso, o nosso inconsciente emocionalmente é acostumado a lidar com a dor e, digamos assim, não acredita muito no fato que o prazer, a felicidade e a alegria possam substituir, de um ponto de vista quantitativo, o conteúdo emocional de sofrimento. Por isso, uma pessoa, sem saber exatamente o porquê, pode manifestar resistência até a entrar na terapia. Porque a mente inconsciente cria os pressupostos, até lógicos, para que ela não queira. Muito bem, professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua partilha de conhecimento, não aqui, mas sempre conosco também, né? E eu quero dizer que o professor Dr. Roberto, também ele vem para Caxias do Rio, para Caxias, fica sempre 10 a 15 dias por mês, para atender pessoas de manhã à noite. Os casos mais difíceis, o professor sempre atende. Eu também atendo, mas e a gente quer ajudar e acompanhar as pessoas, mas certo é que tem casos difíceis de serem compreendidos e então a gente agradece. Obrigado, professor. Sou eu que agradeço.